E esse Cruzeiro, hein, cara? Eu falei nas minhas redes sociais, eu repito aqui, foda ver o Cruzeiro se reerguendo assim. Porque, pô, o torcedor do Cruzeiro, página policial, ficou amargurando a Série B, sem otimismo de ver o Cruzeiro melhorar. Aí vem o Pedrinho. O cara compra o clube, primeiro achincalhado. Ele é dono de mercado, não entende de futebol, só tá fazendo besteira. Cara, acabou que o Pedrinho encontrou o Leonardo Jardim. Leonardo Jardim deu um jeito nesse Cruzeiro, é líder do campeonato e é líder jogando, Vamp. Jogando bem, ganhando jogos difíceis e ainda com o artilheiro do campeonato, o Caio Jorge. É um Cruzeiro que você acha que vai brigar pelo título até o final? Ontem mesmo o próprio Gabigol, o Leonardo Jardim, todo mundo tentando, né? Sabendo que faltam ainda 23 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Para uns faltam até mais, porque tem jogos a menos, principalmente os clubes que foram para o Mundial de Clubes, mas o Cruzeiro melhorou bastante, né? O Gabigol quietinho, treinando, fez 2 ontem, o Matheus Pereira voltou a jogar bem, né? Você tem jogador do Caio Jorge, artilheiro do campeonato, e o Cruzeiro com o melhor ataque, passou até o Flamengo, né? Só que ele tomou mais gol, o melhor ataque do campeonato é o do Cruzeiro, né? Jogadores ali que eram questionados, Cássio, que não jogou ontem, suspenso, voltou a pegar muito também. Quer dizer, jogadores importantes ali que vem fazendo a diferença. O do Bruno, muito seguro ali na zaga. Ainda está voltando o Mateuzinho. O Cruzeiro melhorou bastante e vai brigar ali. A gente não botava o Cruzeiro... Eu não botava o Cruzeiro nem para ficar entre os 8, principalmente no Campeonato Mineiro, quando teve aquelas confusão toda. Na própria Sul-Americana, mal pra caramba. Né? Até com o próprio Leonardo Jardim foi se acertando. Né, demitiu até o Matos lá, que agora está no Santos. Foi se acertando, pé no chão, tudo. O Lucas Silva jogando muito. Verdade. Jogando muito, o Romero também. Então é um time que vai brigar e já ganhou dos dois favoritos ao título. Ganhou do Palmeiras e ganhou do Flamengo, mas lá em Minas. Só que o segundo turno não tem um jogo de volta, né? Não é um turno só. Mas aí vai mantendo a sua gordurinha ali, para pelo menos, se não ganhar o título, voltar de novo a Libertadores diretamente, né? O Cruzeiro era um mico, pô. Era um mico o Cruzeiro no começo desse ano ainda, com o Pedrinho. Por isso que eu falo que o Leonardo Jardim tem muito mérito. Leonardo Jardim chegou, Dudu tá com marra, vaza. E também não tá fazendo muita diferença no Atlético Mineiro. Aí chega, bota o Gabigol no banco, torna o Caio Jorge o cara do time. Matheus Pereira, que estava aí sendo esculhambado pela torcida como traidor porque queria ir embora, tá jogando um bolão de novo com o Leonardo Jardim. É o que eu falo, Bruno. O Leonardo Jardim tem tudo, na minha opinião, pergunto também para o Mauro, para ser mais um português a fazer história no futebol brasileiro. Porque o que esse cara fez em pouquíssimo tempo de Cruzeiro, e vale lembrar, né, que seu pai mesmo lembrou aqui, dos portugueses que vieram para o Brasil, ele é o que tem mais história, mais do que Jorge Jesus, mais do que Abel Ferreira. Ele chegou em semifinal de Champions com o Mônaco, era até o Mônaco do Mbappé, né, na época. Ele foi campeão francês pelo Mônaco em cima do já poderoso e bilionário Paris Saint-Germain, e é um cara que fez esse Cruzeiro mudar muito rápido, que é o time do filho do Bruninho, o Dieguinho. Dieguinho deve estar rindo à toa, Bruno Prado. Sim, dos dois, né? Do Diego e da Isadora. Os dois são cruzeirenses. A Isadora também é Cruzeiro? Também é Cruzeiro. O Cruzeiro, ele passou por uma etapa de reconstrução e isso é importante, né? E passo a passo, não tem pressa e não tem milagre, né? O Cruzeiro, ele foi destruído, 3 anos de Série B, 2 anos sem nem brigar para subir, e ele foi se reconstruindo, primeiro com o Ronaldo. O Ronaldo pegou uma empresa falida e entregou uma empresa organizada. Ele tira o time da Série B, primeiro ano de Série A. O que é o normal? Brigar para não cair. Ok, brigou para não cair, se salvou. Segundo ano, o Ronaldo vende para o Pedro Lourenço. O Pedro Lourenço vem com grana e disposto a fazer investimentos que o Ronaldo não ia fazer. O plano dele não era fazer investimentos desse tamanho. Segundo ano, primeiro ano brigou para não cair. Ok, missão cumprida, não caiu. Segundo ano brigou por vaga na Libertadores.
e ficou uma posição abaixo, ainda chegou numa final de Sul-Americana. E agora, no terceiro ano, ele está brigando pelo título do campeonato. Então, é passo a passo, né? E o Pedrinho, eu acho que ele acerta em algumas coisas. No início do ano, ele faz uma apresentação toda midiática, principalmente em cima de Dudu e Gabigol. Ali era uma coisa preocupante, porque ali parecia um dono do clube até, às vezes, deslumbrado, até muito empolgado demais com grandes nomes, né? Ele aparecendo muito também na apresentação dos atletas e apostando em nomes, em jogadores que foram muito grandes, mas já não estavam bem. Só que aí ele, logo de cara, ele troca o técnico e aí eu acho que foi um ponto que ele acertou, porque ele dá entrevista falando isso. Porque uma coisa é ver o futebol de fora e como um torcedor e até patrocinador também. Outra coisa é você ser o gestor. Quando ele dá uma entrevista e fala, eu tô vendo que no futebol se gasta mais do que deve, tô vendo que no futebol eu já gastei dinheiro que não valia a pena. Ele, de dentro, como gestor, ele começa a ver algumas coisas. E entre outras coisas, ele dá autonomia para o treinador que ele contrata. Ele também fala em entrevista. O Leonardo Jardim não vai cair, ele vai ficar. Com o Leonardo Jardim, o Cruzeiro perde para o Muxuca e Runa no Mineirão. E ele fala, ele vai ficar. Pode sair os jogadores, mas ele vai ficar. E aí, quando ele dando autonomia, o Leonardo Jardim, ele bota o Gabigol no banco, bota o Dudu no banco, o Dudu acabou indo embora. O Gabigol tá tranquilo ali, me parece. O Gabigol, quando entra, ajuda. Ontem ele começou, o Matheus Pereira foi poupado, ele fez 2 gols. E o presidente, o dono do clube, deu aval pro seu treinador trabalhar, né? E ele é o dono, ele não precisa de voto, isso ajuda muito. Em clube associativo, é mais difícil fazer isso porque você precisa de voto. E quando o seu eleitor, o time está perdendo, o seu eleitor /torcedor /conselheiro fica bravo com o técnico e pede a cabeça do técnico. E você, às vezes, entrega porque você precisa do voto daquele cara. O Pedrinho não precisa de voto de ninguém, ele é o dono. Então, o técnico só precisa da autonomia de um cara, do dono. Tendo essa autonomia, ele vai trabalhar tranquilo. Ele deu autonomia para o treinador. Eu vou querer saber do Mauro Betti, eu queria esperar desse Cruzeiro e do Gabigol. Porque o Gabigol ontem fez 2 gols, hein, gente? Fez 2 gols, é um Gabigol que provavelmente não vai ter tanta chance assim, porque o Caio Jorge tá voando, mas ontem os dois jogaram juntos, o Caio Jorge deu até assistência pro Gabigol. Quero saber se o Mauro acha que os dois podem jogar juntos ou se o Gabigol, a tendência é ficar no banco por mais tempo. Mauro Betti, um Cruzeiro que vai se fortalecendo, Gabigol fazendo 2 gols, eu te pergunto, Gabigol pode jogar ao lado do Caio Jorge? Você acha que vai jogar, que a tendência é essa, ou não? Ou você acha que ele vai continuar no banco, Mauro? E outra, você acredita que o Gabigol ele tem 28 anos? Você acredita que com um grande treinador como é o Leonardo Jardim, que foi o que aconteceu com o Jorge Jesus, possa ser um Gabigol parecido com o de 2019 e 2020? Não sei se parecido, mas pode muita coisa. E pode o Cruzeiro repetir a campanha fantástica histórica da Tríplice Coroa 2013, campeão mineiro, brasileiro da Copa do Brasil, primeiro a fazer isso. Aquele grande time do Alex e do Luxemburgo. E quero reiterar de novo minhas desculpas para o torcedor cabuloso que me cobre com razão do comida de alfafa que eu falei que o Cruzeiro estava fora da Copa do Brasil. Claro que não estava, vai pegar o CRB, passou pelo Vila, o agregado de 5 gols, enfim, está muito bem o Cruzeiro, muito melhor do que a bobagem que eu falei. E o Gabigol, a gente falou bastante isso no Canelada de ontem, pode fazer, ele teve momentos muito bons em 2015 com o Dorival, com o Ricardo Oliveira à frente para o Santos, teve no Flamengo com o próprio Pedro e pode fazer. A questão entre tantos méritos do Leonardo Jardim é que ele conseguiu achar um ponta-volante, que é o Christian, por um lado, dá espaço para o Wanderson à frente, pelo outro lado, tem o Matheus Pereira que está muito bem e com o Caio Jorge desde o ano passado, o time não estava legal com o Diniz e o Caio estava muito bem, está melhor ainda. Lucas Silva nascendo para jogar no Cruzeiro, que não conseguiu jogar em outros lugares, mesmo no Real Madrid. Lucas Romero, aquela eficiência discreta, a zaga muito bem, opções muito legais na lateral esquerda com o Kaique, o garoto Cauã também entrando muito bem, um moleque de 16 anos com enorme potencial. Enfim, é um Cruzeiro muito bem, obrigado. O Cássio também, que eu não jogo o Cássio, foi o caso de ontem, 4-0, para não ter dúvidas. O Cruzeiro pode sonhar com Copa do Brasil, óbvio, Mauro, sua anta, também com o Campeonato Brasileiro. E, de novo, tem um pouquinho de paciência. O Leonardo Jardim chega em fevereiro. Tinha acabado de trabalhar no Al Ain de Emirados Árabes. Em 9 dias ele sai do Al Ain, chega ao Cruzeiro, estreia contra o Democrata e Governador Valadares. Nesses 8 primeiros jogos ele perde 5 partidas, inclusive essa contra o Muxuca e Runa pela Copa Sul-Americana. Sai prematuramente da competição. O time não está legal, mas se sabe do potencial e da capacidade dele e mais do que o próprio elenco. Então tá todo mundo jogando mais do que pode. O Gabi sabe jogar demais, consegue administrar a questão do Dudu, todo o desgaste, consegue dentro do possível aquilo que a gente já falou várias vezes aqui na Jovem Pan, a questão com o Pedrinho BH,
ganhar, e é o Cruzeiro, é o cabuloso maior campeão da Copa do Brasil, e que quando ele ganha brasileiro, ele ganha lindo, como foi a Taça Brasil lá de 66, como foi o Cruzeiro fantástico na primeira Libertadores em 76, eficiente bastante no bicampeonato em 97, aí ganha em 2003, ganha em 13, ganha em 14, não se discute o time do Ricardo Goulart e do Everton Ribeiro, um grande trabalho, o melhor da carreira do Marcelo Oliveira, e o Leonardo Jardim, que fez aquele grande Mônaco, 16 e 17, semifinalista da Champions, campeão francês com o PSG que estava mudando, até para trazer o próprio Mbappé, e tinha o Bernardo Silva, esse espetacular português do Manchester City. Esse Cruzeiro pode até não ser campeão, mas que vai ficar até o final, vai, da Copa do Brasil também, sua anta do Mauro, ele também vai, e tem muito potencial. Com o Gabigol, não. E outro grande mérito do Leonardo Jardim, do staff do Cruzeiro, é que o Gabi está de boa, ainda que reserva, ainda que entrando muito bem ontem contra o Juventude, ele pode segurar a onda, entrar como fez ontem, entrar durante os jogos e fazer toda a diferença para o Cruzeiro, que vai lutar assim até o final. O Vamp acredita, né, Vamp? Você diz, jogador bom tem que jogar. Não interessa se joga na mesma posição, se não joga, tem que jogar. Você acha que Gabigol e Caio Jorge podem jogar juntos, mas outra, você acha que o Leonardo Jardim vai botar os dois para jogarem juntos? Em algum momento ele vai. Ontem ele fez isso, né? Ele fez isso, poupou o Matheus Pereira e botou os dois juntos. Se não pode jogar Caio Jorge e Gabigol, então pode jogar Romero e Depay, né? Aí é legal. Que corneta, Vampeta! Não, porque fala assim, né? Não, sim, concordo. As duplas de ataque, porra, privilégio de quem tem, cara. Exatamente. Privilégio de botar pra jogar mesmo, e se puder administrar, como muito bem faz o Leonardo Jardim. Mas o Matheus Pereira não sai do time, né, gente? Não sai. Esse tá jogando muita bola. Muito. E aquela administração legal do Leonardo Jardim, porque estava aquele vai, não vai, ficou e voltou a jogar muito bem. O Matheus, como já estava. Ele já conhecia o Matheus Pereira, né? Eles tinham trabalhado junto, todo mundo árabe, né? Não, e outra, eu acho que Matheus Pereira, Lucas Silva e Caio Jorge são os intocáveis ali, né? Eu acho que esses aí não vão ser tocados. Agora, não sei se o Gabigol pode ter ali uma outra posição lá com... É como ele já jogou no Flamengo, né? Teve uma época que foi colocado Gabigol e Pedro juntos. Sim. Gabigol jogando mais pelas Gabigol, Ricardo Oliveira, pode. O Gabigol tem essa qualidade, essa versatilidade técnica e tática de vir, por exemplo, a partir da direita. Não tem problema algum. E conversado, como ele está muito bem conversado pelo Leonardo Jardim, é muito mais uma solução, não tenha dúvida.